Bom dia, primeiro ano! Então, hoje o que a gente vai estudar? A gente vai ver um pouco sobre a tabela periódica, uma breve introdução sobre ela, para que a gente possa utilizar esses conteúdos nos próximos assuntos que a gente vai ver. Então, o que vocês vão escrever lá no caderno de vocês? Vocês vão fazer basicamente o que a gente já estava fazendo nas outras aulas, escrever aula online 7, dia 13 de 5 de 2020, para vocês ficarem organizadinhos ali no caderno. Escrever que hoje a gente vai ter o conteúdo de introdução à tabela periódica e a aula de hoje tem 3 etapas. Primeiro vocês vão assistir esse vídeo que eu estou fazendo aqui, né? Depois vocês vão ver os slides que estão anexados à publicação da aula de hoje. E por último, vocês vão resolver as questões que estão no final do slide no caderno. Não precisa me enviar foto, não precisa me enviar nada. Vocês vão resolver no caderno e na próxima aula eu vou trazer a resolução deles para vocês, tá? Então, como eu falei, a gente vai trabalhar a tabela periódica hoje. Então, aqui apresento para vocês a tabela periódica. Acredito que vocês já tenham visto ela antes. E hoje, o que a gente vai ver sobre ela? A gente vai aprender a localizar os elementos químicos que estão aqui na tabela. Então, por exemplo, se eu só chegasse para vocês e falar assim, procurem o cádmio na tabela, vocês iam demorar um pouquinho para encontrar ele, porque vocês não estão adaptados ainda à tabela periódica, vocês não usam direto. Mas eu, como já uso bastante tempo, eu sei que o cádmio está aqui no meio da tabela. Mas o que eu poderia fazer para ajudar vocês a localizar esses elementos? Eu poderia falar o endereço dele na tabela periódica. Como assim endereço dele na tabela periódica? Estão vendo esses números que estão localizados aqui em cima? De 1 a 18? Então, ele é uma parte do endereço do elemento químico. A gente chama isso daqui de família. E aqui do lado, esses númerozinhos que estão aqui de 1 a 7, a gente chama de período. Então, quando eu quero localizar os elementos na tabela periódica, eu digo o endereço deles, que é uma combinação da família com o período da tabela periódica. Então, aqui no próximo slide, está falando exatamente o que eu acabei de dizer. A família e o período ajudam a localizar os elementos químicos na tabela periódica. Então, aqui, ó, família são as 18 colunas da tabela periódica. Então, como eu falei, ó, 1, 2, 3, 4, até o 18. Então, são essas colunas aqui. E o período são as 7 linhas que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Então, quando eu quero encontrar o elemento químico, eu uso essas duas informações aqui. Mas como é que a gente utiliza esses números? Então, eu acredito que vocês já tenham visto Batalha Naval ou tenham jogado em algum momento da vida de vocês. E o objetivo da Batalha Naval é afundar o navio do coleguinha, do inimigo, certo? E para você tentar adivinhar onde está o navio do coleguinha, você precisa dizer o endereço que você quer afundar, certo? Então, por exemplo, aqui eu disse coluna B, então eu estou falando de toda essa coluna aqui, porque é a coluna B. Agora eu preciso dizer qual é a linha que eu quero. Então, eu falei coluna B e linha 3. Então, a gente junta os dois aqui e encontra o quadradinho que a gente quer. Então, por exemplo, se eu estivesse falando assim, coluna F, então é toda essa coluna aqui. Agora, eu preciso dizer a linha que eu quero. Então, eu quero a coluna F e eu quero a linha 5. Então, coluna F, linha 5, a gente tem este quadradinho aqui. E é esse mesmo pensamento que a gente vai utilizar quando a gente quer falar sobre a tabela periódica. Então, aqui eu vou dizer o endereço que eu quero. Eu quero a família 1, então, essa primeira coluna aqui. Agora, eu preciso dizer o período que eu quero, período 3. Então, família 1 é todo esse daqui. Agora, eu vou contando aqui do lado os períodos. Período 1, período 2, período 3. Então, eu já combinei os dois endereços aqui. Família 1, período 3, a gente tem o sódio. Ai, Sora, não entendi ainda como é para fazer. Vamos para mais um exemplo. Agora aqui eu quero o período 5. Então, período 5, eu vou procurar o número 5 aqui nas linhas, porque lembra que período são as linhas que estão deitadinhas ali. Então, período 5 é tudo isso daqui, certo? Agora, eu preciso dizer qual é a família que eu quero. Eu quero a família 2. Então, é essa coluna aqui. Então, eu vou juntar os dois endereços. Período 5, família 2, a gente tem este elemento aqui, que é o SR. Mais um exemplo. Período 4, então eu estou falando de toda essa linha que está aqui. E agora a família 18.
Se eu quero o período 4, é toda essa linha, combino com o período 18 ali, encontro o KR, que é o criptônio, certo? Agora, por exemplo, se eu quero a família 3 e o período 4, família 3 é toda essa coluna aqui, período 4 é essa linha, combino os dois endereços e eu descubro o escândio. Agora, o que vocês vão fazer no caderno? Eu dei famílias e eu dei períodos. Eu quero que vocês me digam qual é o elemento químico que está localizado neste endereço.